SBT News no Digitalks 2023. A gente já falou tanto sobre dados, métricas, fica até um assunto meio pesado, diríamos assim, né? E a gente não pode esquecer das pessoas que fazem tudo isso nas empresas e que elas precisam de humanização também. Eu vou conversar sobre isso com o Luiz Gaziri, que é autor desse livro, A Ciência da Felicidade. Luiz, você fez uma ampla pesquisa, né? Fala pra gente primeiro, então, aqui sobre o evento, sobre esse tema, tecnologia digital, o que você percebe desse comportamento dentro de empresas, por exemplo. Muito bom, acho que toda empresa tem como princípio fazer com que o colaborador seja feliz, que ele tenha melhores resultados, que ele falte menos, diminuir a chance desse colaborador ir embora para o concorrente, por exemplo. Acho que todas as empresas têm essa preocupação, mas pouquíssimas entendem verdadeiramente de comportamento humano. Então, poucas desenvolvem estratégias que fazem com que as pessoas fiquem mais felizes, que as pessoas sejam mais produtivas. Então, toda a minha linha de pesquisa, né, com esse livro aqui e com outro que eu escrevi sobre felicidade, é para trazer essa consciência nas empresas de que é importante criar um ambiente de trabalho feliz, porque eu fazendo isso, eu resolvo inúmeros problemas que existem, que são muito comuns no mercado corporativo. Sim. Aí então você teoriza sobre situações, por exemplo, algumas atuais, home office ou trabalhar na empresa, modelo híbrido. Fala sobre isso? Esse é um tema super interessante. Muita gente debate sem dados qual é o futuro do trabalho, né? Ah, é remoto, não, é híbrido, não, é 100% presencial. Mas a gente precisa dos dados para nos suportar, né? Olha só sobre o que a gente está falando agora, hein? Dados de novo. Só que aí, então, para usar a favor disso, né, dessa humanização e dos próprios colaboradores, dessa sua governança da empresa. Perfeito. Uma coisa que é importante as empresas saberem é que o principal preditor de felicidade para o ser humano são os relacionamentos. A gente precisa se relacionar bem com as pessoas. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, se eu fizer um trabalho remoto, 100% remoto, eu não estou colocando esse time junto, essas pessoas juntas, elas não se conhecem, elas não leem as expressões faciais uma das outras, elas não tocam uma nas outras, e isso vai ruir os relacionamentos e vai trazer menos felicidade. Menos felicidade significa menos resultado para a empresa. Ao mesmo tempo que se eu obrigar, tem que vir no escritório todo dia, o ser humano não gosta de ser mandado, né? Isso chama-se princípio da reatância na psicologia. Quando você manda eu fazer uma coisa, eu sinto que a minha liberdade está sendo tomada. Para retomar a minha liberdade, eu desobedeço você. Então, o modelo mais interessante que tem é o híbrido, porque as pessoas podem se relacionar, elas conhecem de verdade o seu colega de trabalho e, ao mesmo tempo, elas têm autonomia para, de vez em quando, trabalhar na sua casa. E autonomia é um dos pilares da motivação. As pessoas ficam motivadas quando elas têm autonomia. Então a gente resolve isso daqui com um pouquinho de estudo científico. E mais um termo que surgiu aí para a humanização, além dos dados, que você falou a palavra, engajamento. Não adianta só engajar cliente, tem que engajar a equipe também, né? Sem dúvida, até porque se eu não engajo a minha equipe, o que vai acontecer é que as pessoas vão embora. E se eu tenho rotatividade alta dentro da minha empresa, eu posso garantir que o meu cliente é que vai sofrer, porque a cada momento ele é atendido por uma pessoa diferente. Esse colaborador novo tem que ser treinado, tem que conhecer o mercado, então às vezes demora meses, né? E a empresa, ao invés dela estar indo para frente, ela fica patinando no mesmo lugar. Se eu uso métodos antiquados de gestão, como a gente vê, muitas empresas são baseadas em meritocracia, como se existisse realmente meritocracia, como se todo mundo tivesse as mesmas chances de ter resultados bons. Isso não é verdade, não é suportado pela ciência. Existem diferenças gritantes de desenvolvimento cerebral de acordo com a origem da pessoa, se a pessoa nasceu numa origem pobre, ou se ela teve pais muito violentos, ou se ela nasceu num bairro muito violento, ou se ela nasceu num país onde existe desigualdade. Existem diferenças no desenvolvimento cerebral, maior risco de doença. Então, é uma série de questões que a gente tem que discutir, mas as empresas precisam entender como que eu monto o ambiente
que traz engajamento e que traz felicidade. E aqui está o problema. Repetir o modelo que já existe nas outras empresas não é o caminho. Ainda sobre isso, um tema aí atual que estão pensando no futuro, mas já está acontecendo na Europa, né? Aquele calendário de 4 dias de trabalho na semana e 3 de folga. Que também, talvez, não quero dizer que todo empreendedor que discorda disso é um antiquado, né? Mas o que você diria para ele entender como trabalhar 4 vezes na semana em vez de 5, pode ser mais produtivo? Existem alguns dados ainda preliminares sobre semana de 4 dias, mas esses dados demonstram que as pessoas realmente ficam mais produtivas durante os 4 dias e tendo 3 dias de folga. A gente tem que lembrar que para o funcionário, folga não significa que a pessoa não está a trabalho. Folga é uma recuperação. A pessoa, quando ela está folgando, ela continua trabalhando, até porque o nosso cérebro não desliga. Não existe uma chavezinha que eu estou no trabalho, liga a chavezinha, estou fora do trabalho, desliga a chavezinha. A gente está constantemente trabalhando. E esses momentos de ócio, momentos onde a gente está na praia, está em um outro lugar, está vendo um filme, e parece que a gente não está trabalhando, né? Mas existe uma parte do nosso cérebro trabalhando. É exatamente nesse momento que a gente tem aquela ideia incrível que vai resolver todos os problemas. Então isso é muito bem-vindo no mundo empresarial, tem que ser pensado sim. Talvez não seja um modelo que é aplicável para todos os mercados, mas aqueles que podem usar, eu aconselho fortemente. Vamos dar uma dica para o empreendedor que quer identificar se a equipe dele é feliz ou não? Como é que você orientaria ele a perceber? Olha, existem várias estratégias aqui que aumentam a felicidade das pessoas. Pode olhar para a cara e ver se o cara sorri para ele, né? Exatamente. Mas não é só isso. Não é só isso, não. Até porque o ser humano estrategicamente sorri para as pessoas que comandam a vida deles, né? Todos os primatas têm o seu sorriso como uma forma de submissão ao macho alfa, ao chefe. Então, muitas vezes aquilo é um sinal de submissão e não que eu gosto de você e que eu estou feliz aqui no ambiente de trabalho, né? Mas quando a gente fala de estratégia corporativa, umas dicas que são importantes são as seguintes. A primeira delas, você paga comissão ou você paga um salário fixo alto? Você deixa teu funcionário na insegurança financeira ou se traz segurança financeira para ele? Na insegurança financeira não existe felicidade. Se a pessoa ganha um salário fixo muito baixo e o resto é tudo comissão, eu posso ter certeza absoluta que os meus funcionários podem estar sorrindo para mim, mas por dentro eles não estão. E isso causa um declínio cognitivo, não saber se vai pagar as contas, o declínio cognitivo é enorme. Então, é um risco muito grande para a felicidade dos funcionários. 2, como que são as metas na tua empresa? Meta individual ou a meta de grupo? Existem muitos estudos que demonstram que a meta em grupo aumenta a felicidade das pessoas, elas colaboram mais e elas atingem com mais facilidade, inclusive, seus objetivos. A meta é alcançável ou ela é impossível de bater? Uma pessoa que tenta uma vez, tenta duas, tenta três e não bate a sua meta, ela entra num estado emocional, chama-se desesperança aprendida. A pessoa aprende que ela não tem controle, que não importa se ela trabalhar até as 9 horas da noite e ligar para 1 milhão de clientes, ela não vai bater a sua meta. A partir de um certo momento ela desiste, então ela não se esforça mais para atingir o objetivo. Então olha lá o cuidado, se teus funcionários não batem a meta, pode ter certeza absoluta que felizes eles não estão. Acho que por último, uma dica muito importante aqui é a questão de prêmios. Se eu dou prêmio só para uma parte das pessoas, só os 3 melhores ganham, ou se eu dou prêmios para a equipe. Mais uma vez, existe evidência científica de que quando todo mundo bate, né, quando todo mundo ganha um prêmio, a meta é coletiva e os prêmios também devem ser coletivos. Quando a equipe bate a meta, todo mundo ganha um prêmio. Isso é importante, porque senão a gente está gerando conflito dentro das empresas. E dentro ainda de prêmios, a última dica aqui é a seguinte: dê prêmios que são experiências para as pessoas. Dê viagens, dê passeios, dê um voucher para um restaurante novo que abriu na cidade. Porque dinheiro que muitas empresas dão, ou dão um iPhone, ou dão um carro, isso cai no principal inimigo da felicidade, que é conhecido como adaptação hedônica. As pessoas ganham dinheiro e logo elas se adaptam àquele dinheiro, elas gastam com besteira, elas nem lembram. Telefone, hoje meu telefone é a coisa mais maravilhosa do mundo para mim. Daqui a 2 semanas a tela já está quebrada, eu jogo ele de qualquer jeito, eu me acostumo com o telefone.
Agora, com um show da minha banda preferida, eu não me acostumo A com uma experiência viagem. pode ser inesquecível, né? Exatamente. Então, essas são algumas dicas importantes. Sucesso para você no evento, Muitíssimo nos negócios. obrigado. Obrigado pela disposição com a gente. Eu que agradeço, Pablo. Espero que o pessoal tenha aprendido coisas valiosas aqui. Com certeza, só nesse papo curto aqui, hein? Então aproveite o Digitalks aqui pelo SBT News.